Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui mais uma vez e hoje eu resolvi criar junto com vocês aqui esse projeto do zero, que é dessa cerveja trazida pela Ambev lá da Alemanha e ela tem um rótulo muito bonito. Então era algo que eu já queria fazer há algum tempo, só que eu não achava o asset que eu desejava, então eu resolvi fazer de uma forma diferente. Mas é um projeto super simples, porém com técnicas bem refinadas que dá para usar em diversas outras situações. Então, vamos lá ver como vai ser o passo a passo desse projeto. O primeiro passo foi conhecer um pouco mais sobre a cerveja. É uma cerveja que eu experimentei, mas eu não sabia a fundo nenhuma informação sobre ela, só sabia que era puro malte. Então eu entrei aqui no site da própria cerveja, do site da Ambev, dei uma olhadinha nas coisas, vi quais eram os rótulos que tinham disponíveis e decidi que eu queria criar algo com um rótulo em lata. E aí eu dei uma olhada por aqui e vi, mas não tinha nenhuma informação sobre quais ingredientes utilizavam e tal. Então o que foi que eu fiz? Eu abri esse outro site aqui, Boa Bebida, e descobri que eles tinham como ingredientes água, malte e lúpulo. Então eu fui lá no site que eu posso deixar aqui na descrição, já comentei algumas vezes, que é onde eu pego rótulos de todos os tipos de produtos da Ambev, que a gente consegue encontrar imagem de alta qualidade de tudo. Dei uma olhada nos rótulos. Como eu vou utilizar a lata, peguei a lata frontal sem estar suada. E aí eu vou deixar aqui na descrição um link onde vai ter tudo isso. Nesse link a gente vai ter os assets tanto da cerveja, tem aqui já aquelas duas opções de lata. E é interessante que se você for olhar aqui, ele é .tif, não .png ou JPEG. Então é interessante você vir aqui e abrir com Photoshop, que aí ele vai te dar algumas opções a mais do que se você abrir só como imagem. Você vai ter ele meio que como um PSD aqui. Então tem a separação da sombra, tenho já o objeto todo cortado, e aí eu posso usar da forma que eu achar melhor. Então aqui a gente tem como asset esses dois rótulos de cerveja, um tem um pouquinho mais de espaço e outro é um pouquinho mais estreito. Tem aqui também o logo, caso vocês queiram usar, tem um logo PDF, pode ser aberto no Illustrator. Tenho aqui esses flares que eu utilizei, a lata com gotas, um PSD da lata. Tem diversas imagens de lúpulo. Se você for baixar aqui, você vai ver que tem bastante imagem de lúpulo. O que eu utilizei foi essa daqui e essa daqui. Mas fica aberto a vocês usarem a criatividade se quiserem criar um projeto nesse estilo. Tem bastante imagem de lúpulo aqui que eu fui pesquisando durante a procura por assets até achar o que eu realmente queria. Foram esses dois. Splash a gente tem dividido aqui em dois pontos. Se for ver, temos aqui os splashes de água, ele sai daqui do lúpulo, ele bate aqui na lata, e também temos splash aqui de cerveja. Então de cerveja a gente tem algumas opções, todos com uma dinâmica um pouco diferente. A que eu gostei e utilizei foi essa daqui. Achei bem legal o formato que ele tava para o que eu queria aqui da garrafa. E temos também bastante splash de água. Tem vários batendo na água, tem a água solta e tem aqui os que eu utilizei, que foram esses três splashes aqui. Esse daqui, esse e esse. Basicamente é isso. Aqui vocês vão encontrar diversos outros assets de splash. Possam usar a criatividade e trabalhar de outras formas, colocando outros objetos e fazendo interagir com eles. De trigo também a gente tem bastante imagem aqui, tem essa imagem das sementes, tem bastante imagem da folha do trigo em si. A que eu utilizei foi somente essa daqui, e aí eu fiz dar esse efeitinho aqui que vocês vão aprender durante o tutorial. Mas tem bastante opções aqui caso queiram dar uma brincada. Pronto, no mais na parte de assets é isso. Agora de fato vamos começar a criação. Eu gosto de criar o arquivo em 2160 por 2700 e aqui é muito variável. A resolução você pode deixar 100, que não vai influenciar em nada para o que vai para meios digitais. Eu gosto de utilizar 300 para que eu tenha um nível de detalhe maior que eu possa manipular, mas quando ele for upado no Instagram, de toda forma ele vai perder, isso aqui não vai fazer tanta diferença e vai pesar mais no computador. Um gosto pessoal meu. E vamos começar pelo background. Esse background ele é um background bem simples. E eu quero fazer ele com base nessa referência aqui. Se forem dar uma olhada, é uma referência com um tom verde que já chama
bastante atenção diante do rótulo, mas ele vem com essa luz indireta aqui vindo do canto superior direito. Eu quero fazer como se fosse essa listra vindo aqui. E aí aqui eu tenho as duas principais cores que eu vou utilizar. Elas vão aparecer aí na tela para vocês. É um verde escuro e um verde claro. Basicamente isso para a gente criar o background. Então eu vou começar criando aqui um solid color nesse tom de verde escuro. Opa! Vamos criar um solid color nesse tom de verde escuro e um solid color nesse tom de verde claro. Vou dar um Command I aqui para inverter essa máscara. E aí vou vir pintando essa máscara do verde claro para que eu tenha essa luz entrando aqui. O que é que eu posso fazer para fazer essa pintura? Eu posso pegar o pincel normal e ir colocando os pontos onde eu quero. Essa é uma técnica. Eu posso vir aqui, pegar o Gradient Tool, pegar essa segunda opção aqui, esférica, e vir fazendo essa pintura dessa forma, adicionando através da esférica. E aí eu posso vir aqui, ó, mudar para da cor para o transparente. Aqui eu altero, ó, e eu venho colocando os pontos que eu quero. E aí, se eu quiser deixar um pouco mais leve, eu venho aqui, diminuo a opacidade e vou colocando os pontos que eu quero para que chegue numa referência parecida com essa daqui. Qual forma eu vou fazer? Tanto faz, pode fazer da forma que você quiser. Eu vou fazer aqui com um pincel normal, vou diminuir um pouquinho o flow dele. Deixa eu só voltar aqui para minha referência, tal. Tá, vou diminuir um pouquinho o flow dele para que eu tenha uma noção. Quero que essa luz venha até aqui. Quero colocar uma saída mais forte aqui, mais leve nesses pontos. Pronto. Basicamente é isso. Vou criar aqui uma pasta para separar as cores. Vou tirar essa visualização daqui e vou adicionar uma coisa que eu sempre gosto de colocar, que é um ruído, para dar um efeito um pouco mais realístico. Como é que eu criei esse ruído? Eu venho um solid color, crio um solid color com 100% branco. Venho aqui em filtro, noise, adicionar ruído, convert smart object. Posso deixar aqui em 8 mesmo, vamos olhar 10, 8. Sempre deixo aqui em Gaussian e monocromático. Pronto, aqui eu tenho o meu ruído. Venho aqui no Blend Mode, coloco ele para Multiply. Tem um ruído adicionado no meu fundo aqui de forma bem leve. Pronto, para a criação do background é basicamente isso. Agora vamos para a parte mais complexa, que vai ser a blocagem de todos os itens, para que depois a gente possa ir editando um a um. Aqui, pela lata com gotas, ela vai estar disponível aí no Drive. PSD, você vai ver que ela não está cortada. E aí a gente tem duas opções de corte. A gente pode vir aqui e fazer 100% certinho com a Pen Tool, que é a melhor opção. Ou, para quem está utilizando no Photoshop, se você for vir aqui, ó, clica em qualquer seleção aqui, vem aqui tem Select Subject, coloca Cloud para resultados com mais detalhe e seleciona um objeto. Ele vai dar um recorte bem satisfatório até. Não vai ser perfeito, mas ele dá um corte bem satisfatório. Como isso era um projeto que eu estava fazendo de forma mais rápida, eu não precisava exatamente de toda a perfeição nesses detalhes. Então o método que eu escolhi cortar foi esse daqui mesmo. Eu gosto sempre de transformar em Smart Object, porque caso eu queira fazer alguma alteração depois, eu só preciso entrar nele, e caso eu redimensione eu não perco qualidade. Então venho aqui, transformo em Smart Object e crio uma máscara para esse projeto. E aí vou jogar ele lá para o nosso projeto principal. Venho aqui, dou uma redimensionada, centralizo ele aqui no ambiente. E aí, se você for ver lá naquela imagem, a luz ela tá vindo daqui. Você tá vendo que aqui ele tem sombra e aqui ele tem luz. Então o que eu vou precisar fazer? Vou precisar flipar esse objeto. Então venho aqui, ó, flipar horizontalmente. Agora já faz mais sentido. A luz está vindo daqui e aqui a gente tem mais pontos de sombra. Então vou colocar aqui mais ou menos onde eu acho que ele deve estar, algo em torno disso aqui. Criar uma pasta para cerveja. Vou lá trazer o segundo objeto que eu vou trazer, vai ser
o splash de cerveja. Esse daqui. Deixa eu fechar esse. Tá. No splash de cerveja, se eu for tentar fazer aquela técnica, muito provavelmente ele não vai cortar tão bem, porque o contraste aqui é bem mínimo. Vamos testar. Tá. Até que foi legal. Para o que eu quero, tá ótimo. Não preciso mais do que isso. Então também vou utilizar essa forma aqui. Eu posso adiantar o tutorial. E aí vamos jogar lá para o nosso projeto principal. Aqui no nosso projeto principal, vou colocar ele atrás da cerveja e vou posicionar ele para que ele pareça que esteja saindo da parte superior aqui da cerveja. Eu quero que seja algo mais ou menos assim, como se ele estivesse literalmente saindo daqui. Tipo isso. Deixa eu botar uma pasta aqui para ele. Deixa eu dar uma diminuidinha na cerveja de forma geral. Tô achando que ela tá muito grande, ela tá saindo muito ali na lateral. Tá. Acho que é basicamente isso. Deixa eu ver. Acho que é basicamente isso mesmo. Só dar uma puxada de leve nele aqui. Deixa um pouquinho, mas aí quando a gente for fazer os ajustes dele, eu faço esses ajustes finos. Terceira coisa que eu vou trazer vai ser, vamos lá, a gente já trouxe o splash. O rótulo eu vou deixar para trazer na parte quando eu for editar ela. Então vou começar a trazer lúpulo. O primeiro lúpulo vai ser aquele que vai ficar aqui na lateral. Deixa eu deixar esse aqui. Esse daqui eu vou cortar na mão mesmo, porque eu quero exatamente esse lúpulo aqui. Eu gostei muito como estava a iluminação dele. Aqui dentro ele estava um pouco mais escuro, aqui ele estava um pouco mais claro. Então para o que eu queria aqui ele combinava perfeitamente. E vamos aqui fazer o corte dele. Vou dar uma acelerada no vídeo para que possa cortar aqui e não fique tedioso para vocês. Voltamos aqui, eu tenho um objeto cortado, aqui como eu preciso, vou jogar ele lá para minha imagem principal e vou posicionar, aqui eu vou transformar ele, eu tenho ele aqui, mas ele está, quando eu dou comando transformar, ele está no parâmetro da minha imagem original, então eu vou transformar ele mais uma vez aqui, só para que eu consiga transformar ele pegando todas as arestas próximas a ele, porque posteriormente eu vou precisar fazer aquele efeito que ele fique abraçando a lata. Então eu vou precisar dar uma mexida aqui, eu preciso que ele esteja assim. Eu vou colocar mais ou menos aqui onde ele deve ficar. Vou mandar para 001 dentro da pasta lúpulo. Tá, eu tenho mais um que vai passar por aqui e mais um que vai passar por aqui. Então vamos lá fazer o corte do outro. O que eu utilizei foi esse daqui. Vai ser bem mais fácil de cortar, porque dá para usar aquela mesma técnica lá do Photoshop. Já ganhei bastante tempo. Um projeto que eu tinha bem pouco tempo para fazer, então eu fui fazendo o mais rápido que dava todos esses detalhes. Ó, nesse daqui, por exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu vi que ele tem alguns pontos de erro. Deixa eu ver se eu consigo consertar por aqui. Ó, dá sim. Então aqui eu tô com a seleção. Eu venho aqui em Select and Mask. Deixo aqui nessa opção para, acho que é fio de cabelo. E vou selecionando só o que eu quero tirar. São essas entradas brancas que ficaram aqui, ó. Aqui tem um pouco. Ali ficou meio ruim, vou ter que fazer na mão. Mas aqui eu consigo tirar. Aqui eu dou um pouco mais de nitidez, utilizando essa parte do contraste. E pronto. Transformo em Convert Smart Object. Tenho basicamente um objeto cortado. Só ajustar essa parte aqui de dentro. Ele não cortou muito bem.
transformar mais uma vez em Smart Object para que eu tenha o controle só dele. E vou jogar lá para a minha imagem principal. Aqui eu já posso fechar. E aqui eu já posso fechar. Esse segundo, ele vai ficar mais ou menos por aqui assim. Um pouquinho menor. Quero ele mais ou menos assim. E o terceiro, eu vou criar um novo objeto via copy, new Smart Object via copy, porque se você qualquer alteração dentro do Smart Object desse, não vai influenciar nesse daqui. Aqui eu vou precisar flipar ele, para que ele tenha a pegada que eu quero, que vai ser ele fazendo essa descida aqui. E vai ficar mais ou menos por aqui. Acho que assim ele tá numa pegada legal, esse vai ficar um pouquinho meio deitado. Agora vamos colocar o trigo nessa parte daqui. A imagem do trigo que eu utilizei foi essa daqui. Uma imagem bem bonita. E aí eu vou utilizar a mesma técnica lá para ser o mais rápido possível. Dou uma olhada aqui para ver se está tudo bem. Coloco um pouquinho mais de contraste e coloco um pouquinho mais para dar uma entrada um pouco mais na imagem, tirar um pouquinho desse branco ao redor. E aí, ele ainda tem uns tons pretos. Deixa eu ver aqui, ó, tirando essa base preta do fundo. Tá, para o que eu preciso, tá ótimo. Transformo aqui em Smart Object e jogo lá para o meu projeto. Vai ficar mais ou menos por aqui. Trigo. Depois eu vou fazer o efeitozinho nele, mas ele vai ficar basicamente por aqui. Vamos jogar agora os splashes. Primeiro, splash de água. Acho que eu vou utilizar. Deixa eu ver. Acho que eu vou utilizar esse daqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa imagem em duas. Porque eu posso trabalhar essa lateral e essa lateral. Então, de forma bem brusca, vou fazer isso daqui. Vou trabalhar a parte direita. E aí eu vou posicionar aqui mais ou menos como eu desejo. Vou mudar o Blend Mode dela para que eu possa ter uma noção. Vou mudar o Blend Mode para... Vamos testar aqui qual vai ficar melhor. Vamos testar aqui qual Blend Mode fica melhor. Talvez um Screen. Lights também legal. Light Color. Light. Tá, vou deixar aqui em Light. Eu vou fazer esse posicionamento aqui mais ou menos assim. Depois eu vou fazendo os ajustes de tirar aqui um pouco dessa... Isso, tá. É só para posicionar. O lado direito vai ficar mais ou menos assim. E eu vou copiar aqui, fazer o lado esquerdo. Vou dar um Ctrl I para que eu possa pegar o outro lado da imagem. Coloco ele um pouquinho mais para baixo, posiciono aqui bem perto da lata. Tá, já tenho posicionado aqui bem toscamente dois splashes que eu vou utilizar. Agora, por último, de blocagem, o que fica faltando são só as sementes. Então vamos lá. Agora é só posicionar as sementes para que a gente possa finalizar. Aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar algumas sementes que eu acho que elas estão mais bonitas. Que eu gosto dessa daqui. Tá, vamos começar por essa.
Eu vou selecionar ela aqui bem toscamente. Vou dar um Command J, ela foi multiplicada. Eu venho aqui, coloco para selecionar. Só para ter uma certeza, eu vou vir aqui em Select, Modify, Contract. Vou dar um Contract de 2. De novo. Contract de 2. Para dar um pouquinho de entrada. E eu transformo em objeto inteligente. Tá. Tenho a minha primeira. Vamos pegar mais uma aqui. Deixa eu ver qual. Qual que fica interessante. Acho que essa daqui tá legal. Então vou selecionar ela aqui. Bem toscamente. Command J para duplicar. Transformo em objeto inteligente. Aperto W para vir aqui para a ferramenta da varinha mágica. Select Subject. Quando ele selecionar meu objeto, eu venho aqui, Modify, Contract, 2. Pronto. Vamos jogar esses dois para lá e ver se com eles é suficiente para que a gente possa fazer preenchimento daquela cena. Vou criar aqui sementes. Tá. Vamos lá. Vamos ficar bem pequenininho. Eu quero essa sensação de explosão. A garrafa aqui no meio e os objetos explodindo ao redor dela. Então eu vou colocar uma semente um pouquinho grande, mais ou menos aqui, para dar essa sensação. E aí a outra eu vou e coloco um pouquinho menor para dar a sensação de continuidade. Aqui, se você for ver, ó, a luz dela tá vindo desse lado, então eu vou dar um flip. Mesmo depois a gente fazendo os ajustes de luz, é interessante já deixar o mais próximo possível do que vai ser finalizado. Aqui. E aí eu quero, esses vão ser os, vamos lá, 0102, 001, 002. Agora eu quero trazer, tipo, saindo aqui, outro aqui, outro aqui. Então vamos lá. Acho que tá legal. Eu vou só finalizar com alguns saindo aqui lateralmente. A blocagem da nossa imagem é basicamente isso. Agora vamos começar a fazer o tratamento de objeto por objeto. Deixei aqui selecionado só a cerveja. Tirei a seleção de todos os outros que a gente já blocou. E vamos começar colocando o rótulo aqui nessa lata. Como eu disse, vou abrir ele direto com o Photoshop, porque aí eu consigo pegar só a imagem dele, sem sombra, sem fundo, sem nada. Posso fechar isso aqui já. E aí eu vou jogar essa imagem dele lá para o meu projeto. Aqui, como vai ser esse posicionamento? Eu vou colocar ele mais ou menos aqui por cima da minha lata, onde eu quero que ele esteja mais ou menos. Tá, mais ou menos isso. Vou definir o Blend Mode. Vou colocar ele aqui em Clip Mask, segurando Alt ou Option. Coloco aqui em Clip Mask. Vou definir o Blend Mode dele para Overlayer. E aqui apertando Command T e vindo aqui em Warp, eu vou fazer os ajustes para que ele se encaixe certinho com a minha garrafa. Eu vou vir aqui, vou criar uma máscara, vou vir com o meu pincel normal, deixar o flow aqui nos 10, e vou tirar bem de leve aqui, só para dar essa transição melhor. Tá. Agora eu vou criar aqui uma nova máscara, vou colocar o nome dela de volume, venho aqui, edit, preenchimento, e vou colocar 50% cinza. A gente vai ter essa imagem aqui. O que é que eu vou utilizar isso?
Onde eu pintar de preto, eu quero dar sombra, e onde eu pintar de branco, eu quero dar luz. Então eu venho aqui, coloco ela para overlay e vou definindo um pouco mais de volume, que eu quero mais sombra aqui nessa lateral. Vou colocar um flow bem baixo, um flow tipo 4. E vou definindo aqui, ó, um pouco de sombra nessa lateral, um pouco de sombra aqui nessa parte inferior. Aqui eu quero um pouco mais de luz, aqui eu quero deixar essa luz bem à mostra, aqui no meu um pouco mais de sombra. Agora eu venho aqui pro Selective Color e vou fazendo os ajustes de cor. Basicamente isso, eu queria deixar ela nessa tonalidade um pouquinho mais verde para que ela casasse, entrasse um pouquinho mais no ambiente. Agora a gente precisa fazer os shadows dos objetos que vão estar aqui. Como eu ainda não defini como vai ser o posicionamento desses objetos, eu vou deixar para fazer os shadows dele um pouquinho mais para frente. Basicamente a gente vai criar uma curva. Descer aqui, acho que aqui tá legal. Descer aqui um pouco de vermelho, bem de leve. O verde eu não vou mexer muito. E um azul aqui bem de leve para dar essa tonalidade verde. Aqui, ó. Pego aqui os lúpulos. Fazer exemplo desse lúpulo aqui. Como eu tenho a máscara preta, inverto a máscara para branca e vou e pinto aqui o que eu quero de shadow. Basicamente isso. Aqui quando eu fizer o do ground como vai ser. Deixa eu ver. Agora vamos para o high pass desse objeto em geral. Deixa eu tirar aqui o lúpulo. Aqui eu vou colocar como a base da cerveja. E aí eu vou apertar Command J, vou duplicar essa base. Vou vir aqui, vou converter em um objeto inteligente. Vou criar duas cópias dela. Colocar tudo dentro de uma pasta chamada High Pass. E dentro dessa pasta eu vou definir aqui 2.0, 4.0 e 8.0. Na 2.0, tenta pegar os detalhes finos. Eu vou vir aqui, ó, filtro, outros, High Pass. Eu vou colocar aqui 2. Ele tá pegando os detalhes bem finos. Só que se você for ver, ele tem uma tonalidade de cor de fundo. Então o que eu vou fazer? Vou dar Command U e vou tirar toda a saturação. Pronto. Eu tenho aqui o High Pass nos tons bem nos detalhes mesmo, sem nenhuma saturação. Vou segurando o Shift e duplicar isso daqui para 4. Eu venho aqui na 4.0, clico no High Pass e só mudo para 4. Vou pegar um pouco mais de detalhes, mais de volumes, que vai ser os meios na verdade. E aí eu venho, faço a mesma coisa, duplico para cá, High Pass 8. E aqui eu vou pegar os volumes. O que é que eu vou fazer com isso? Nessas duas primeiras eu vou colocar o Blend Mode em Overlayer e nessa última do volume em Soft Light. Dá pra ver que a gente tem um High Pass bem forte. Seleciono todas elas, mudo o preenchimento para 50. Todos agora estão com preenchimento 50. E aqui na opacidade eu faço o controle para saber quanto eu quero que tenha esse High Pass. Vou botar aqui 50, pronto. Então 50 de High Pass eu já tenho bem mais nitidez aqui nessa imagem do que eu tinha antes. Isso até diminui mais um pouco, vai ter 40 de High Pass. Tá, perfeito. Agora vamos mexer no Splash aqui em cima. Aqui nesse Splash a primeira coisa que eu vou fazer vai ser posicioná-lo melhor. Vou fazer um recorte rápido aqui só para tirar essa parte amarela da cerveja. Deixar só o colarinho ali. Tá. Eu vou dar uma posicionada nele aqui e dar um leve ajuste. Assim pra mim tá perfeito. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar outra camada daquela de volume, 50% cinza.
Aqui, overlay, porque eu quero dar uma intensidade aqui nessa parte superior, mostrar que tem um pouco de sombra aqui nessa parte. E aí, só para dar os ajustes finais, eu vou vir aqui, Selective Color, como é essencialmente branco, vou vir aqui nos brancos e vou mudar um pouco os brancos. Ela ficou extremamente verde. O que é que eu vou fazer? Command I aqui na máscara, e aí eu vou selecionar só aqui nesse local de sombra que eu quero. Vou dar esse aspecto. Pronto. Isso aqui tá feito. Agora vamos para a parte do lúpulo. Lúpulo 01. Primeira coisa, eu preciso dar aquele movimento nele aqui, como se ele estivesse abraçando a cerveja. Como é que eu faço isso? Eu posso vir fazer aqui, vir com o Warp e vir ajustando ele, só que eu acho mais trabalhoso, não curto tanto. Vou vir aqui, Edit, Puppet Warp, seleciono aqui 3 pontos, ele vai criar como se fosse um marionete. E aí aqui, ó, eu vou conseguindo fazer, os ajustes exatamente como eu quero. Pronto, eu quero que ele fique em gostei assim. Então o que é que eu vou fazer? Quando eu for ficar mexendo nele aqui, toda vez que eu der Command T, ele vai voltar para o estado normal. Então eu vou vir aqui, vou dar outro Smart Object. Se eu quiser editar isso, é só eu dar 2 cliques nele. Eu venho aqui, dou 2 cliques e edito numa puxada, faço o que eu quiser. Agora o que eu vou fazer? Eu quero fazer um corte dele para que... Deixa eu vir aqui assim, ó. Tô no Warp só para fazer isso aqui assim de leve. Um corte para que essa parte esteja atrás da garrafa e essa fique na frente. Então vou vir aqui na minha cerveja, garrafa não, né? Lata. Vou pegar a seleção dela e vou criar uma seleção aqui. E aí aqui, ó, eu posso voltar a minha seleção e deixar desaparecendo só essa parte inferior. Então agora eu vou editar todos os 3 de uma vez. Então o que é que eu vou fazer? Vou adicionar um pouco de volume neles. Então vou criar aqui volume. Aqui, edit, preenchimento, tal. Crio aqui volume e volume. Isso daqui eu vou dar uma controlada, principalmente nos pontos brancos e escuros. Deixa aqui o flow embaixo. E aqui eu vou vindo adicionando luz. E aqui eu vou adicionando sombra. Vou criar agora aqui uma sombra. Posso fazer essa sombra de 2 modos. Posso vir aqui com a curva. Aí eu venho mexendo a curva, direcionando para o que eu acho que fique melhor. E aí depois eu venho aqui, inverto e vou colocando como sombra. Ou também tem outro modo, vou utilizar ele aqui, que eu venho, crio um solid color, um tom verde mais escuro, dou ele para o multiply, deixa ele um pouquinho mais claro aqui assim, dou ele para o multiply, e aqui ó, eu venho pintando. Eu posso tirar também. E aí, para não ficar tão forte, eu venho aqui e dou um leve blend if. Segurando a tecla Alt eu consigo separar esses 2 elos aqui e ter um controle melhor do que eu quero que não entre de luz. Tá? Shadow aqui tá ok. Vou vir aqui, Select Color. Vamos fazer os ajustes de cor para que eles combinem com a cena. Já está num tom que eu achei legal. Eu vou pegar esse mesmo Select Color e jogar para
os outros. Por último, a última coisa que eu vou fazer aqui nos lúpulos é o mesmo que eu fiz lá na garrafa do High Pass. Vamos adicionar High Pass em cada um deles. Então o que eu vou fazer? Vou criar aqui com base, e aí eu vou duplicar, converter Smart Object, crio 3 cópias, indo para High Pass. Os passos vão ser os mesmos. Aqui eu vou criar 2.0, aqui 4.0 e aqui 8.0 para você pegar os volumes. Aqui High Pass 2, Command U, tiro toda a saturação e aí eu jogo. E aqui no High Pass eu defino quanto eu vou querer deixar de preenchimento de opacidade. Vou colocar uns 70. Pronto, tá ótimo. Nesse aqui eu tô achando o verde muito forte. Então o que é que eu vou fazer? Antes de eu criar o High Pass dele, eu vou vir aqui no Selective Color. Vou vir aqui no verde e vou dar uma mexida. Opa, tava olhando pra cima. Vou dar uma mexida nele para que ele fique um pouquinho mais entrada de amarelo. Pronto, perfeito. Como a imagem é diferente, deixa ajuste de leve nele. Pronto, e agora eu vou criar um High Pass para esses outros dois. Pronto, aqui eu tenho um High Pass adicionado em todos eles. Vou aproveitar que eu já tenho aqui como vai ser o posicionamento do meu lúpulo e vou adicionar naquela layer de sombra como vai ser a sombra desse meu ponto aqui. Só vou vindo, pintando basicamente por cima de como ela refletiria aqui na lata de cerveja. Tá, gostei. Aqui no trigo vamos seguir a mesma lógica de raciocínio da parte do lúpulo. Vou vir aqui, vou selecionar os pontos e vou fazendo tá bem legal, tá dando esse movimento. E aí vai ser o mesmo passo que a gente fez lá no outro. Vou começar fazendo o corte dele aqui. Então eu venho lá na lata, seleciono. Antes de fazer esse corte eu vou só transformar, para que quando eu der o Ctrl D aqui fique mais fácil transformar em Smart Object. Tá. Venho aqui e vou adicionando toda a parte que eu quero. Melhor. Tá, perfeito. O que eu vou fazer agora? Crio aqui a minha layer de volume. Aqui dentro eu quero que seja mais escuro. E aqui fora ele está recebendo mais iluminação. Depois que criar a layer de volume, eu vou criar uma layer para sombras com curva mesmo, tá? Aqui a gente fez com Solid Color, aqui eu vou fazer com curva só pra gente ter mais de uma opção. Vou fazer bem simples. Venho, faço essa curva aqui. Aqui eu dou uma pintada para deixar esse espaço um pouco mais escuro. Perfeito. E aqui vou fazer os ajustes Selective Color. Eu vou fazer mais rápido aqui, como eu tô fazendo durante todo o vídeo, mas deixo para vocês aí na tela exatamente os parâmetros que eu usei. Tá, Selective Color aqui bem de leve. E agora vamos jogar o High Pass mais uma vez. Aquele modo que eu já expliquei aqui diversas vezes.
terminado aqui o High Pass, deixei a opacidade em 80 mais ou menos, ele deu um contraste bem interessante. Agora, o que é que falta? Vamos colocar logo as sementes. As sementes é bem simples, já estão todas posicionadas. Eu vou colocar tudo dentro de uma pasta. Vou criar aqui um volume geral para elas, para que eu não precise sair criando um volume de uma por uma. E aqui vou fazendo os ajustes de luz de forma bem rápida. Pronto. Já dei uma ajustada na luz, ficou interessante. Vou fazer mais uma vez um Selective Color aqui também, bem rapidinho. Selective Color também tá ótimo. Agora vamos ajustar os splashes, que vai ser um pouquinho mais complexo. Primeira coisa para ajustar esse splash aqui, eu acho que eu vou colocar um level. E aí eu vou jogar esse level um pouquinho para cá. Deixa eu ver aqui. Assim já tá bem melhor. Vou jogar um pouco pra cá. Os mesh tones dele. Assim eu já gostei bem mais. Tirou todo esse aspecto que tava aqui embaixo, ó, ainda ficando do fundo. Deixa eu jogar esse pra cá pra ver se ele funciona também. Perfeito. Se for ver aqui, ele tava dando um aspecto bem estranho. Aí, ó, já melhorou bastante. Acho que é basicamente isso. Jogando aqui, eu vou jogar só um curve de leve por cima dele, para dar um pouquinho mais de contraste. Joguei esse curve para esse outro também. Tá, basicamente é isso. Vou tirar de alguns pontos aqui esse aspecto molhado, então vou vir aqui na máscara e vou pintando só esses pontos que eu quero tirar sem forçar muito, porque senão pode tirar um aspecto que está batendo na lata, que está molhando ela. Só por cima, assim, de forma bem geral. Pronto. Basicamente aqui a nossa base já está pronta. Agora vamos para a parte de finalização, que vai ser adicionar flares. Falta algo muito importante: adicionar os splashes nesses objetos. Vamos fazer isso agora. Com os lúpulos, ó. Se for olhar, ele casa perfeitamente com os lúpulos. Vou colocar ele aqui. Vou colocar em Screen ou Light? Acho que Screen. Esse aqui é o 02, né? Tá, vou posicionar ele aqui mais ou menos. Como eu quero que ele fique, eu quero que ele tenha essa cauda aqui vindo para cima. Então o que é que eu posso fazer? Posso vir aqui, utilizar tudo que a gente utilizou até então, ó. Eu jogo essa cauda dele aqui para cima. E agora vamos jogar um também no trigo. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui acho que foi o que eu usei no trigo. Tá perfeito. Agora a gente vai para a parte de finalização, de adicionar flare e fazer os ajustes finais do Camera Raw. Nosso projeto já está bem perto do seu final. Agora vamos para a finalização do projeto. Basicamente, colocar os flares e fazer a finalização com o Camera Raw. Vou começar por esse flare aqui. Vou jogar ele aqui em cima. Quero que ele pegue só esse cantinho. Mudo o Blend Mode dele para Screen. Vou vir aqui nele, vou adicionar um Hue Saturation e vou mudar um pouquinho
o padrão de ruído dele aqui para deixar um tom verde. Aqui, perfeito. Agora eu venho nesse outro, vou adicionar ele aqui em cima, fazendo essa saída aqui assim, mesma coisa, screen, vou duplicar esse Hue Saturation e vou jogar aqui nele. Pronto. Os meus flares são isso, acho que dá um efeito bem legal a imagem. Que posso fazer um pouco do controle dele, diminuir um pouquinho a opacidade se eu quiser, 8.5, perfeito. Vou selecionar tudo, vou criar uma nova layer, deixa eu só transformar aqui num Smart Object, venho em filtro, Camera Raw e vou fazer os ajustes finais aqui no Camera Raw. Aqui no Basic eu vou temperatura, eu gosto sempre de deixar um pouquinho mais quente, então vou deixar ela aqui assim uns 9, um pouquinho mais quente. A exposição eu vou diminuir bem pouco assim para um 0.25, um pouquinho de highlight, deixa eu ver, bem pouco, uns 12, diminuir um pouquinho aqui os shadows. Aumentar aqui um pouco os brancos. Vibrance eu gosto sempre de aumentar, deixar a imagem bem mais nítida. Acho que com uns 24 tá bom. Venho aqui em detalhe, dou um pouco de Sharp, boto sempre entre 20 e 30, 30 de Sharp. E aqui em efeitos vou criar uma vinhetinha de leve, coloco uma vinheta de menos 30. Pronto, aqui nós temos o projeto finalizado. Quem curtiu, pode deixar um like aí nesse vídeo. Se quiser fazer esse material, todos os assets vão estar aí na descrição. Também quiser me marcar lá no Instagram, eu vou estar repostando, vou estar dando uma olhada, vai ser muito legal. Umas pessoas sempre que usam algum material que eu deixo para download ou algo do tipo me marca. Eu acho super interessante de olhar. E até uma próxima com mais conteúdos.